Estamos iniciando mais um Autores e Livros, este programa que leva até você esse universo dos nossos escritores, contistas, novelistas, romancistas, poetas, ensaístas, enfim, escritores e escritoras, professores de literatura, livreiros, esse universo do livro e da leitura. É um prazer estar com você novamente, caro telespectador, e o prazer nosso é maior ainda em receber hoje um poeta que está lançando o seu primeiro livro. Olhem só, hein? Vocês vão ter o privilégio de conhecer hoje o poeta João Pedro Wappler. Isso. Eu pronunciei certinho. Certinho. João Pedro Wappler, que está lançando o seu primeiro livro de poemas, Translúcido. Translúcido, pela editora Letra 1, uma edição assim super bacana, bem limpinha, clean, como diria assim, toda ela folha branca, e nós vamos entrar no universo desse livro de poesia e tentar entrar no universo mais amplo ainda, que é do próprio poeta. É um prazer te receber, João Pedro, no Autores e Livros. Prazer é meu. Bom, vamos assim fazer uma pergunta que todos gostariam de fazer, provavelmente, quando se defrontam com um poeta. Várias perguntas. Mas como é que um dia te descobriste poeta? Ah, poeta. E às vezes as pessoas que escrevem poesia têm até uma dificuldade de se assumirem. Ah, sou um poeta, não sou um iniciante, sou, enfim. Mas agora não tem mais como escapar disso. Tem um livro aqui. Sim, o meu contato assim com o verso livre, com a poesia propriamente, se deu muito através da música. Porque quando eu era adolescente, comecei a tocar violão, eu comecei logo a querer compor músicas. E aí surgiu o verso. Foi um passo para esses meus versos virarem, além de letras de música, sim, poemas. Para mim era mais familiar a letra de música como verso do que a poesia. A poesia para mim era algo mais sério, mais distante. Então eu era muito cativado pelo universo pop. Então eu gostava da letra de música. E daí eu resolvi também assumir o lado de poeta. E daí eu comecei a escrever propriamente poesia. Daí eu separava o que era letra de música e o que era poesia. Mas foi através da música. Esse é um processo muito interessante que eu sempre procuro chamar atenção, que no crescimento dos leitores a gente observa, a criançada é toda bem disponível, gosta, brinca, participa. Aí o jovem entra na adolescência, ele para de ler. Eu não digo que ele pare de ler, ele vai para o universo da música. Exato. E ele vai descobrir a poesia das letras das músicas. Música popular, rock and roll, enfim, tal, as baladas. Hein? Com certeza eu acho que é uma das melhores portas de entrada para a poesia, no caso. Eu acho que muitas vezes os jovens veem a literatura como algo careta, chato. Eu acho que tem muito forte esse estigma. E a letra de música, dependendo da letra de música, evidentemente uma letra de música mais poética, mais focada nesse prazer da palavra, pode sim levar com certeza, a descoberta da literatura, não tenho dúvida alguma. E porque nós temos grandes letristas. Grandes. De todas as formas, enfim, grandes letristas em todos. Tem letristas que são poetas, que claro. Queriam ser poetas. Né? Com certeza, Chico Buarque. Chico Buarque como poeta da língua portuguesa. Uma letra do Chico Buarque é um poema, né? É fantástico. É fantástico. Eu acho que existem muitos, sim, que tu podes ler a letra. Ela se mantém sozinha, independente da melodia. Exato, se sustenta. Ela tem densidade literária para se expressar como um poema. Claro, com certeza. Eu acho que quem faz isso muito bem hoje é o rap. O rap faz muito bem, até muito melhor do que o rock. A gente tinha uma tradição de grandes poetas roqueiros, né? Sim. Renato Russo, Cazuza, até Raul Seixas e Paulo Coelho, eu considero um dos melhores. Não, melhor, não tem os maiores letristas. Eu acho que essa criatividade do verso foi muito pro rap. A partir da década de 90, né? Eu acho hoje, na música brasileira, estaria acho que no rap. Uhum. E o que tu dirias sobre assim, que alguns têm muitas restrições ao rap,
enfim, porque justamente querem confrontá-lo com a cultura mais, mais elevada. Sim. Vamos fazer um pleonasmo, cultura culta, vamos dizer assim, né? Eu acho que o rap, por ser muito focado na letra e na brincadeira com as palavras, leva muita vantagem sobre alguns outros estilos de música. Ou seja, ali é um espaço para o letrista poder usar mais. Porque realmente o rap, claro que tem um acompanhamento musical interessante, mas o rap é a fala, né? Não é muito cantado, né? Mais falado. E acho que existe esse preconceito por o rap ser mais da periferia, mas acho que isso já está mudando muito, né? Porque o rap já faz tempo que tem sido já aceito, né? E tem se tornado pop e não só assim um retrato da periferia. Acho que mudou bastante isso. Mas claro que existe preconceito, o rap como algo mais... aquilo é só crítica social. Mas não, eu acho que tem coisas muito interessantes. Muito interessante. Claro, eu já aqui, né, com a minha idade, vamos dizer assim, quem eu aprecio, conheço, até troquei um verso com ele, enfim, nós temos aí o Pensador, né? Que Sim. Ele tem um trabalho bem interessante de letra, de música. Não, assim, com certeza, ele é claro muito que bom. ele acrescenta com o conhecimento, enfim. Sim. Mas tem grandes outros. Tem muitos. Uhum. Hoje eu destacaria o Criolo. O Criolo é muito bom, muito bom. É um grande letrista e tem vários outros. É uma cena que cresce muito. Muito, né? Muito mesmo. E quais são as ressonâncias, então, dessa iniciação no mundo das letras para o mundo da poesia? Porque eu estou vendo aqui, certamente fizeste oficina com o Ronald Augusto. Sim, E até ele faz a apresentação do livro, enfim, e ele tem lá alguns seus conceitos sobre poesia, sim, enfim, não é? Sim. E ele é muito claro e muito determinado nas suas posições. Exato. Ele não gosta muito da chamada poesia derramativa, assim, muito abundante em palavras. Ele usa até a expressão aqui sobre equações, equações poéticas. Ele chama atenção aqui que são equações verbais do Ramon Jacobson. Sim. Que o poema, justamente porque ele procura um outro tipo de dicção poética. Sim. E me parece que tu tenta te aproximar de uma outra linha que não é tão tradicional na poesia brasileira, sim, mais concisa, mais contida, com um número menor de palavras, vamos dizer assim, sim, mas com muita carga significativa. Eu acredito que é o que mais me interessa. São as imagens, assim, propriamente, a força da metáfora mesmo, apesar de ter algumas partes dos livros com mini narrativas, né? Sim, sim. Uhum. Mas com certeza, está certo, é um foco maior em imagens sucintas e fortes do que propriamente uma poesia tradicionalmente estruturada ou mais romântico, exagerada ou lírica. Eu sempre vou pelo caminho da concisão. Esses poemas, eles foram cortados muitas vezes e muitas vezes. Muitas vezes. Isso às vezes dói muito o poeta, né? Tirar, encontra mas que beleza esse verso, eu vou mantê-lo, enfim. Mas não, tem que cortar, tá bonito demais. Pois é, eu até não tenho muito problema com esse negócio de descartar, viu? Se eu não gosto, realmente eu jogo fora. Eu não guardo, assim, coisa inútil, entre aspas. Eu guardo o que eu acho que eu possa trabalhar e gosto de deixar, assim, escrito o que eu acho que valeu a pena. Então, assim, eu até acho prazeroso cortar. Eu gosto da parte da edição. Tem aquela parte uma espécie de vômito, né, literário, que daí tu sai escrevendo. E daí depois tem a parte e tosando, assim, né? Uhum. Esta certamente é uma das partes mais interessantes e mais gostosas, realmente. Porque tu mesmo fizeste uma versão, assim, vamos dizer assim, de jorro, assim, jorrou, ou colocou meio sem ter domínio sobre aquilo ali, que é uma parte, assim, espontânea, enfim e tal, mas depois entra um pouco
do cérebro poético também. Não é só Sim. o cérebro racional, Não, mas claro. um cérebro poético, assim, que enxerga melhor as palavras, Claro. certos sons, certas relações entre elas. Né? Exato. Existe, claro, que um terreno na criação que é muito intangível, né? Sim, claro. Daí tu não sabe direito por que tu escolheu aquilo, existe muito a questão instintiva. Com Sim. certeza, né? Isso Claro. aí, a criação, ela sempre tem esses dois polos andando, né? Existe aquele corte mais racional, mas também existem momentos que tu tem certo feeling Sim. e acho que aquilo cabe melhor. Isso não, é difícil explicar isso, É né? difícil. Mas tem momentos que o poema se reescreve. Exato. Tu enxerga ele e ele te mostra uma outra saída. Ah, claro. Interessante, né? Com certeza. Com certeza. E quando tu lê ele, já é diferente quando tu está escrevendo e quando... muda bastante isso. Muda bastante. E qual a importância, isso é uma questão justamente que não é a poesia oral, mas a poesia escrita, da visualização do poema na folha em branco? Eu acho muito importante, eu me preocupo bastante com isso quando eu escrevo. Eu não escrevo direto no computador, por exemplo. Poesia eu não escrevo, então eu escrevo sempre à mão, vou rabiscando. O computador é só lá nas últimas etapas, mas o computador ele é bom para tu visualizar graficamente. Isso para mim é essencial. É essencial. Porque o poema o poema no papel, tu não contempla, eu digo no papel, assim, nos rabiscos, tu não contempla essa forma visual que também é altamente significativa, diz muito mesmo. Então eu acho que é essencial essa visualização e o livro tem bastante disso, ele é bem visual. Ele é bem visual. Sim. Até por isso que eu quis que ele fosse totalmente branco, bem cru, assim, que não tivesse muita firula. Muitas interferências de outra natureza. Queria. Inclusive eu decidi por tirar os títulos, né? Todos os meus poemas tinham títulos, não para o livro propriamente, mas muitos dos meus poemas que estão aí, eles tinham título. E eu resolvi abolir o título porque eu achava que era algo meio acessório. E vai abolir tudo, de repente vai abolir daqui a pouco. Pois é. Mas eu fui cortando. Se eu for falar de uma forma grosseira do meu processo, cada poema aí possivelmente seriam umas 3 folhas, sabe? Ou mais, brincando, sim, assim. Brincando, sim. Que aquilo ali saiu, né? Claro, não tem uma regra para isso, né? Não existe regra. Isso é o teu... totalmente pessoal. Pessoal, isso, é o teu trabalho pessoal. Claro que tu vai vendo, né? Eu quero isso. Certamente se alguma outra pessoa, um outro leitor tivesse te acompanhado antes, não, mas tem tanta coisa boa e tal, mas isso é o teu processo. É o meu processo. Né? O poema que abre o livro, ele é translúcido. E podemos dizer que uma organização do livro, uma mínima organização interna que ele tem, é justamente uma organização por sílabas, não é? Porque Sim. é trans, é o lu, é o si e o do, não é? Sim. Translúcido. Sim. Bom, aqui justamente que chama a atenção o Ronald aqui sobre uma questão fundamental que é a importância da forma. O que dizer todo mundo já falou, vai dizer, vai repetir. Sim. O poeta, o criador, ele tem que encontrar a sua forma. Sim. E o Ronald chama a atenção que no primeiro poema tu parece que define assim: não sou eu que construo meu retrato em linhas abertas, sou apenas a voz de uma paisagem em colisão constante. Até não dei a respiração adequada do poema. Cada poema tem a sua respiração. Mas isso é a tua leitura. É a minha leitura. Tá, né? ok. E eu gostaria que tu, João Pedro, escolhesse um para ler para nós, o que tu acha mais interessante, ou acaso, enfim, para a gente ver a respiração do poeta também. Porque uma coisa é o poeta ler com a sua respiração, a sua pausa, a sua parada, porque ele é o tempo do poema em que ele acha mais adequado. Depois nós vamos ver que na outra parte, lá nós temos... São narrativas poéticas excelentes, ótimas. Obrigado. Mas tem gente que vai brigar contigo, eu acho que tinha que fazer mais contos poéticos, narrativas. Sim. Certamente vão dizer isso. Sim. Porque talvez se familiariza mais com o texto, assim,
do que o poema mesmo, que às Sim. vezes as pessoas acham mais difícil chegar Sim, nele. normalmente as pessoas acham mais difícil, Uhum. mais herméticos, né? Mais hermético. A parte da narrativa do livro, ela é mais, diria, acho meio ruim essa palavra acessível, mas que seja, né? Pode ser. Pode ser, sim. Mas as pessoas se identificam de repente mais. E até acho que, nós vamos conversar a tarde inteira. O poema, como ele tem versos que um termina aquilo ali, e deixa o leitor meio pendurado num espaço meio vazio da leitura. Que a narrativa vai do início da folha até o final, o cara vai passando, e o leitor se sente mais cômodo, mais confortável. Com certeza. O poema, ele coloca ele numa corda bamba, o leitor. Né? É difícil, eu acho. É muito difícil. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não estão muito familiarizadas não tem familiaridade com a leitura. E mesmo, eu considero, sem dúvida, mesmo que a pessoa goste de literatura, que não seja um leigo literário, é difícil ler poesia. Sim, sim. Exige paciência, exige uma atenção, eu acho, muito maior. Uma capacidade também de recriação do texto. Exato. É um gênero difícil, né? É um gênero difícil. Sim. Eu acho que é um gênero meio... Sempre vai ser um pouco marginal, assim. Sim, certamente. Por isso que eu gosto de comparar... O Ronald sempre me falava isso, sobre a proximidade da poesia, uma maior proximidade da poesia com a arte abstrata, por exemplo, plástica, artes plásticas abstratas, do que propriamente com a literatura de prosa. Sim, bem diferente. Eu gosto disso, eu acho que faz sentido isso, viu? Ela trabalha mais com signos, assim, exato, que o leitor, ou aquele que visualiza, tem que saber de alguma forma se encontrar ou se desencontrar para se encontrar dentro dele. Que viajar na sugestão da metáfora. Ela é muito... A poesia pode ser, nesse estilo de poesia que nós falamos, nesse tipo de poesia, ela é muito sensorial. Muito sensorial. Eu acho que... Não necessariamente, até chamado, não necessariamente sensual, vamos dizer assim, mas é sensorial. Que é bem mais... de sintonia fina, assim. Exato, exato. Eu podia ler um? Sim. É que tem uns menores, né? Eles são muito curtos, né? Vou tentar ler os que são um pouquinho maiores. Um pouquinho maior. Porque senão acaba logo. Então, esse aqui página 25. Engarrafar o estado do corpo. Não confundir mais nada. Ver o mundo ano que vem. Na luta da alegria, nas férias que convém. Quando partir, antes de arranhar as portas da infância e depois de lacrar o quarto do mundo, recortarei o dia. Depois vou comprar casas no centro de mim e perder a pressa de não ser o mundo, sendo mais um no meu dia. Beleza, ele não deixa de ter ritmo, melodia, enfim, e ter um mundo a ser lido e ser visto num poema como esse aqui. Pois é. Isso é que é interessante chamar a atenção para o leitor de poesia, que é um mundo que se abre para ele. Verdade. A metáfora ele potencializa uma capacidade incrível de recriar. Dele criar. Ele pode recriar muito, né? Muito mais aberto do que eu imagino do que a prosa, na minha opinião, assim. Sim, muito mais aberto. Porque a prosa te leva para certos caminhos, né? É claro que tu imagina muitas coisas, evidente, mas a poesia te dá uma liberdade de recriação muito grande, né? Múltiplas interpretações. Por isso que eu já até ouvi dizer que quem lê poesia não precisa ler livro de autoajuda. Pois é. Em alguns casos. Porque eu acho que certas metáforas são muito filosóficas, são muito reveladoras de uma condição humana. Né? Até mais, eu acho, por exemplo... Os meus poetas favoritos sempre foram o Fernando Pessoa ou o Carlos Drummond. Bom, os dois monstros, né? Eu diria que são os dois maiores, né, da língua portuguesa. E o Carlos Drummond e o Pessoa, eles têm versos que são, como tu disse, muito reveladores, né? Tu pode ficar pensando dias naquilo, né? E livros como, por exemplo, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa,
aquilo realmente seria melhor do que muita autoajuda, eu acho. E traria maiores benefícios para as pessoas se elas lessem. E é um livro que tu lê e relê e ele sempre está te mostrando algumas coisas novas. É um armazém de, como ele chamou, o próprio pessoa chamou que é um armazém, não lembro exatamente o que ele falou, o livro do desassossego. O Drummond também tem muitos poemas que são muito profundos e muito... uma fase dele mais dolorida, né? Aqueles livros Claro Enigma, que são mais doloridos, e ele toca mais fundo, assim, né? Que tem aqueles livros dele mais políticos, mas também tem os livros mais... Sim, outros livros, puxa vida. Mas esse livro, o Claro Enigma, eu destacaria como um livro realmente que toca na alma, assim mesmo. Já o título, Claro Enigma. É um título extraordinário, né? Extraordinário. Um dos melhores títulos. Naquela época já, porque também, né, a gente tem que dar o crédito da época para ele se antecipar a isso, né? Eu já disse, mas volto a dizer que o próprio Freud teria dito, enfim, alguém, que quando os analistas, terapeutas, psiquiatras, enfim, chegam na alma humana, ou acharam que chegaram, os poetas já chegaram primeiro. Pois é. Eles têm é a sensibilidade, né? É a sensibilidade. É a sensibilidade. E pagam um custo por isso. Com certeza. A maioria tem histórias meio de vida um pouco... muito tristes, né? É a maioria, né? Tem a maioria, sim, muito... Os mais antigos, mais ainda, né? Em uma época, inclusive, justamente, que o conhecimento da alma humana era ainda muito limitado. Exato. O único conhecimento era o sensível dos próprios poetas que sofriam aquele sentir. Exato. Né, a mais do que se poderia suportar. Enfim. Sem dúvida. Vamos falar agora sobre essas narrativas curtas que tens aqui no teu livro. Sim. Eu vou abrir o acaso, página 59, e eu vou ler assim com coragem. À vontade, que é isso. Ausente no instante acelerado por matizes e fabulações fora de tom, seu espectro filtrou a penumbra, vagou para o centro em sépia. Antes de olhar para migalhas descoloridas no asfalto, fincou o cerne do olho no rabisco do espelho. O reflexo de um ser esmaga outro ente convexo e o universo se anula em metafísica. Maravilhoso. Muito bem. Olha, que bom que eu gostou. O universo se anula em metafísica. É fantástico. Pois esses são... É uma micro, né, narrativa, né? Ela é bem de uma carga metafórica maior. Maior, enfim. Tem umas um pouco maiores, né, que eu diria que seriam mais... Sim, mais caso um pouco mais... Mais historinhas, isso, de repente. Mais uma historinha, mais uma narrativa, exatamente. De repente, essa da página 51 seria um meio termo, seria mais narrativa do que a anterior. Eu tinha separado essa e fui inventar de ler outra, viu? Olha, então, foi o acaso. Podia ler, então, por favor. O acaso. Amigos em polos confusos da paisagem, com sombras intrincadas na mesma moeda, além da linguagem do agora. 2 animais na selva suja da rua. Muito interessante o que você não vai dizer agora. Olhos nos olhos, da boca do afeto. Um silêncio não interrompido soa como verdade fatal. Um entende o outro como um dono compreende o seu animal doméstico. Depois de um passeio agradável, as fezes são juntadas sem mais delongas. O que resta é aquela alegria de ser quem não somos de vez em quando, revirando as páginas do livro sem notas de rodapé. Esta é exatamente essa que tem mais um contexto na narrativa. Tem. É que eu na verdade eu tinha esses poemas muito curtos. E daí eu queria experimentar algo que fosse mais discursivo, sei lá. Sim. Pode ser. Sim. Pode ser discursiva a palavra. Então, mas eu queria como algo poético. Eu comecei a brincar com prosas poéticas. E surgiram esses, né? E eu assim... Eu particularmente gosto, assim... Sim.
me tocam assim, mais assim. Os outros são relatos mais crus, assim. Esses aqui são um pouco mais viscerais, eu diria. Essa parte da... Inclusive tem uma ordem, né, que, claro, de repente quem estiver lendo não vai perceber muita lógica, mas eu fiz uma ordem bem específica que faz sentido para mim. Para ti faz sentido, isso Sim, que é importante na organização. Exato, esse primeiro poema ser o primeiro poema e depois o segundo ser o segundo. Para mim tem uma sequência que faz... Eu sei que a maioria que lê livro vai pulando. Vai pulando. Não, mas para a tua organização é fundamental. Exato, para mim faz sentido. Essa intencionalidade. Tem um conceito, né? Não ser só uma coletânea. É uma junção. Assim. Ele tem um conceito claro para mim e uma sequência que faz sentido. Eu diria que dá para perceber numa primeira leitura uma certa junção temática. Tem alguns poemas que são mais... alguns falam mais de corpo, alguns falam mais de fazer poético. De repente, isso seria uma forma mais próxima do leitor para explicar isso. Mas... E onde o livro pode ser preferencialmente encontrado? Preferencialmente na palavraria. Palavraria. Falamos novamente lá, a palavraria que sempre tem, principalmente poesia, que é procurar, vai achar na palavraria. Na palavraria, que sempre é um lugar que eu gosto muito, que eu comecei a frequentar assim, mais a cena literária lá, já faz alguns anos, e eu gosto muito de lá, então por isso que eu quis colocar o livro lá, para vender. Como ponto de venda, assim, porque eu gosto. É um lugar que... eu acho que lá é um lugar interessante de se... É um lugar onde se vivencia a literatura. Exato. É um lugar vivo de literatura. E é uma livraria que tem um estilo de livraria que deveria ter mais em Porto Alegre. Aquela coisa da livraria do bairro, sabe? Sim, que tu passa sem querer numa esquina tem uma livraria que te convida para entrar, né? Isso tem um pouco mais no centro, mas nos bairros não tem. Porto Alegre tem bairro que não tem livraria. Nós estamos chegando ao final. Vai passar muito rápido. Passar muito rápido, claro que sim. Isso daria um papo para 2, 3 horas. Sim. E não ia cansar ninguém, tenho certeza. Sim. Olha, João Pedro, muito obrigado pela tua presença. Isso, eu que agradeço. Foi um prazer te receber realmente. Prazer. Muito importante, acho ótimo poder mostrar para o público um jovem poeta. A poesia está morta, mas juro que não fui eu que a matei, diria o João Paulo Paes, né? O velho poeta, grande poeta, muito também, bom, já falecido, bom poeta. Muito bom. Ela continua viva. Então, sucesso, obrigado. Parabéns. E quem quiser o livro, na palavraria. Na palavraria. Muito obrigado, João Pedro. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado a você também, telespectador, que nos acompanha semanalmente em Autores e Livros. E fica o nosso convite para a próxima semana, um novo programa em Autores e Livros. Este programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto, porque você está aí conosco e vai nos acompanhar nesta jornada de leitura e de descoberta de novos autores e livros. Muito obrigado e até a próxima semana. Vamos lá, então. Como é que é o nome da... Você é nosso convidado para Autores e Livros desta semana, uma entrevista com a escritora Jacira Fagundes, que vai conversar conosco sobre a sua obra e principalmente sobre o seu relançamento do livro Dois no Espelho, da editora Movimento. Aguardamos a sua companhia em Autores e Livros desta semana. Valeu. Precisa ser muito... Agora eu vou chamar a tia aqui na frente. Na frente do autor é mais difícil o cara fazer a chamada. Sim. João Pedro Wappler. Né? Não perca em Autores e Livros desta semana
uma entrevista com o poeta João Pedro Wappler. Ele vai conversar conosco sobre o seu fazer poético, a sua história de poeta e principalmente sobre o seu primeiro livro de poesias, Translúcido, uma edição de Letra 1, em Autores e Livros desta semana. Valeu, né? Estou pronto. Ótimo. Tá bom. E ficou bonitinho o livro, né? Sabe que eu